Paz e graça sejam com os amados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A mensagem que gostaria de compartilhar com os irmãos tem por título OVNIs, Portais e Babel. O texto base para a mesma se encontra em Gênesis, capítulo 11, versos de 1 a 9. Para entendermos a história completa dos OVNIs, Portais e Babel, devemos nos voltar lá atrás, na época do dilúvio. Então assim foram os dias de Noé. Gênesis 1, 6 a 4. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigante na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Esse texto do capítulo 6 de Gênesis, nos foi dito que os filhos de Deus, os anjos caídos, se relacionaram com a raça humana, e o objetivo deles era proporcionar o acontecimento da primeira profecia bíblica. Essa profecia, que da semente da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Essa foi a predição de Jesus, o Filho de Deus, e o Deus Filho, que iria encarnar através da linhagem da mulher, através da linhagem humana, para redimir a humanidade. Gênesis 3,15. Os irmãos confiram. Contaminando a descendência humana, esses filhos de Deus tentaram parar com o plano de Deus. 8 pessoas que impediram o sucesso dessa tentativa. Assumiremos isso como um fato para podermos dar continuidade. Existe muito debate sobre esse texto da Escritura, mas nesta mensagem darei evidências que suportam os fatos, que resolverão toda a controvérsia. Eu também sugiro que leiam os livros Encontros Alienígenas, de Chuck Miller, e A Conspiração Ômega, de Ed Thomas. Ambos os livros cobrem as citações de Gênesis 6 extensivamente. Amados, os anjos caídos, que se relacionaram com a raça humana antes do dilúvio, foram mais tarde mencionados no livro de Enoque. Enoque no capítulo 63, verso 1, e Enoque 64, 6, nos diz assim: e vi outros semelhantes àquele, ou seja, vi outros semelhantes naquele lugar secreto. Ouvi a voz de um anjo dizendo: estes são os anjos que desceram do céu à terra
revelaram segredo aos filhos dos homens e seduziram os homens para que cometessem pecado. Um mandamento do Eterno partiu contra eles, contra aqueles que habitam na terra, para que sejam destruídos, pois eles conhecem todos os segredos dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos demônios e todo o poder daqueles que cometem sortilégio, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. Raciocinemos. Se esses anjos caídos desceram para habitar aqui na terra, com toda certeza, meus amados, eles estavam também querendo a sua parte no bolo. E anjos caídos não estão preocupados em quebrar regras apenas. Eles providenciarão para eles as conveniências de seu lar enquanto estiverem na terra. Isso então quer dizer que a sociedade pré-diluviana, o mundo que pereceu, era mais avançado do que costumávamos imaginar. Céticos, incrédulos, irão dizer: onde está a prova de uma civilização avançada? No entanto, a prova, quando é encontrada, não é entendida, porque o mundo que foi sepultado não é compreendido, não é entendido. Um mundo pré-diluviano altamente avançado. Isso mesmo, um mundo pré-diluviano altamente avançado. Verdade que nunca encontramos uma sociedade altamente desenvolvida nos fósseis ou nas ruínas antigas. Existe uma razão muito simples, no entanto, para isso. Primeiramente, essa civilização não era baseada no petróleo, o motor e máquina de combustão interna como conhecemos hoje. Também não poderia ter havido uma sociedade de tecnologia baseada no petróleo. E eu me lembro, em 1989, de uma palestra que aconteceu no Seminário Teológico Batista, com a participação do Dr. Daniel Tygels. E ele disse que fósseis necessitam de condições bem específicas para serem produzidos. Ainda temos quantidade abundante deles pelo mundo afora. Esses achados indicam que a Terra deveria ter centenas de milhões de anos, o que não é a verdade. A Terra não tem centenas de milhões de anos ou 4,5 bilhões de anos. Isso não é verdade. A outra única situação alternativa seria a de uma catástrofe universal ou uma catástrofe global, como queiram. Evento como esse poderia criar condições ideais para produzir as evidências fósseis que encontramos. E na Bíblia, esse evento foi o grande dilúvio.
Seguramente atesto que essa vasta quantidade de fósseis encontradas corresponde ao que a Bíblia declara. Existe uma camada de depósitos sedimentares, ou depósitos sedimentares, que cobre toda a terra, que indica um dilúvio de proporções mundiais. Sim, toda a terra é coberta por uma vasta camada de lama que aponta para o dilúvio universal. Das explosões feitas no Monte Santa Helena, descobrimos que o processo de fossilização, que levaria milhares de anos para se formar ou para acontecer, leva apenas década. Ou seja, ou melhor, leva apenas uma década. Como também foi a ilusão das camadas evolutivas da vida. Como a lama cobriu todos os animais viventes, grandes animais incharam e flutuaram para o topo do estrato ou das camadas formadas. Árvores e plantas ficaram no meio, com as formas menores de vida ficando no fundo, dando-nos a ilusão de uma progressão de vida em níveis diferentes. E a grande verdade é que todos foram enterrados ao mesmo tempo. E pergunto, você acredita no acontecimento bíblico, no grande dilúvio? Você acredita nesse evento que a Bíblia descreve? O grande dilúvio? Pois bem, óleo e gás são os resultados finais e túmulos de toda a vida. Óleo e gás são os resultados finais e túmulo de toda a existência, de toda a vida diante do grande dilúvio. Neste sentido, não existiam vastos campos de óleo ou grandes bolsões de gases naturais para serem usados. Agora prestem atenção. Nós estamos consumindo, nós usamos e queimamos a antiga civilização em nossos tanques. Essa antiga civilização se utilizava de outros meios de forças. E se você realmente pensa sobre isso, ou se você pensar sobre isso, a maioria do maquinário utilizado é usado para formar coisas e produzir objetos que movem de um lugar para o outro, baseado na força da combustão interna e o óleo que corre nela. Nesse pensamento, talvez você possa visualizar a realidade do mundo pré-diluviano. Se você consegue, ou se você conseguir dominar o uso da gravidade, não precisa de maquinária para formar ou produzir partes que manufaturam máquinas que movem pessoas e objetos. O que você deve encontrar, então, é uma sociedade simples,
porém, com estruturas e maravilhas complexas, que parecem desafiar meios de construções convenientes e normais como temos hoje, uma vez que se baseia em métodos antigravitacionais. Essa sofisticada sociedade poderá não ter sido baseada em motores e máquinas, mas especialmente em formas alternativas de energia. E é sabido que cristais podem armazenar grandes quantidades de energias e informações eletronicamente codificadas. Exemplo, luz amplificada através de cristais. Podem criar fontes de força, isto é, o laser. Vibrações sonoras é outra emergente forma de força, com a física que pode ser aplicada sem a utilização de maquinário identificável. Assim sendo, quando esses objetos cristalinos foram encontrados, eles foram categorizados como objetos religiosos, ao invés de peças de tecnologia. Nesse erro de identificação, uma civilização avançada não é reconhecido pelo que ela realmente é e pode facilmente ser abolida. A evidência não deve ser baseada em achados de maquinárias e tecnologias definidos pelos nossos padrões atuais, tanto que os resultados finais e maravilhosos não podem mesmo ser duplicados pela nossa tecnologia atual. Isso mesmo. Os resultados finais e maravilhosos não podem nem mesmo ser duplicados, reproduzidos pela tecnologia atual, a qual temos hoje. Aqui citarei exemplos, alguns desses itens como: o primeiro, Suméria Antiga. Entre as ruínas de uma cidade antiga da Suméria, primeira cidade depois do dilúvio, foi encontrado que os arqueologistas chamam de relíquias da fertilidade. Era a escultura de um modelo do DNA humano em espiral helicoidal. E o doutor Zecharia Sitchin, ou popularmente Zecharia Sitchin, decifrou as tábuas cuneiformes sumérias, que descreviam um sistema solar de 12 planetas. E Netuno é descrito como um planeta de gases congelados, azul esverdeado. E depois de ter publicado seus achados, 2 meses depois, a Voyager 2 retorna com informações confirmando esses achados baseados nas tábuas cuneiformes da antiga Suméria. Segundo, pirâmides de Gaza. Há muito tempo se acreditava que a força, o trabalho escravo, construiu as pirâmides de Gaza. Presumem o uso de rolos de madeiras ou grandes rampas feitas de tijolos para subirem as pirâmides e irem colocando os blocos de 2 a 10 toneladas de granito
em seus devidos lugares. Em 1996, a NBC transmitiu um documentário intitulado Os Mistérios das Origens do Homem. O geologista Dr. Robert Schocher, o arqueologista Sir Boval, o engenheiro civil Sr. Oeste e jornalistas pesquisadores como Graham Hancock e Eric von Däniken, autor de Eram os Deuses Astronautas, desafiaram essa visão tradicional, cada um em seu campo profissional. Explicou o quão ilógico, impraticável e impossível essas explicações tradicionais seriam ou eram. Só a rampa levaria um total de 20 anos para ser feita. Tempo que os egiptologistas dizem ter sido gasto para ter sido feito toda a pirâmide. Agora, prestem atenção. Seria necessário mais que toda a população do mundo para ser construída nesse período de tempo. Não possuindo árvores naturais para fornecer madeiras na região. Seria necessário um sistema de logística nunca visto antes, até mesmo nos tempos modernos, para importar tantas madeiras. Essas pirâmides foram feitas próximas da perfeição, do centro do seu topo em relação ao centro da área da base. Existe uma diferença de menos de 1/4 de polegadas. E olha que já passaram milhares de anos que ela está lá. O homem de hoje, com toda essa tecnologia e essa maquinaria atual, não pode reproduzir nada que se aproxima disso. Não pode produzir nada que se aproxime dessas magníficas obras. Mesmo que pudéssemos, por que iríamos construir? Seria economicamente impraticável. Os 4 cantos da grande pirâmide de Gaza têm menos de 1 grau de erro, comparando aos 4 pontos magnéticos de um compasso. É o objeto construído na Terra mais próximo da perfeição. Isso mesmo, comparados aos 4 pontos magnéticos de um compasso. É o objeto construído mais próximo da perfeição na Terra. E mais incrível, é mais incrível tentar explicar tudo isso em termos naturais do que imaginar e explorar meios alternativos. Tendo a tecnologia avançado bastante para ganhar entendimento de outros métodos, como a antigravidade, e evidências que a sustentam, desmascara-se a impossibilidade do uso dessa tecnologia e o entendimento para o seu uso teórico, mas ainda não prático. Faz parte de nossa sociedade como uma tecnologia conhecida. Baseado nisso, aqueles que estão no poder se recusam a acreditar. Essa tecnologia avançada sequer tem existido em nosso passado. Egiptologistas e cientistas tradicionais
são uma hierarquia à parte. Esses se apegam à ideia original, há centenas de anos atrás, que foram as melhores tentativas de se explicar o inexplicável. O nosso conhecimento se desenvolveu ao ponto de considerarmos respostas alternativas, que faz sentido de que há suposições ultrapassadas. No entanto, eles são uma instituição que não será facilmente modificada. Por quê? Carreiras inteiras são baseadas em certas ideias tradicionais que, se agora forem incorretas, seriam desastrosas. Para tanto, isto é uma questão de sobrevivência. Ou, para muitos, isso é uma questão de sobrevivência. Ruínas de Tiwanaku. Em Tiwanaku, na Bolívia, existem ruínas antigas com lendas locais de que elas foram construídas e ocupadas pelos viracochas, mestres brancos dos céus. Inclusive, nas ruínas existem sistemas de conduítes que atravessam as construções. Arqueologistas tradicionais têm explicado que essas são possíveis arquedutos para a distribuição de águas ou de água. O problema é que esses conduítes correm pelas paredes a 90 graus. Sim, até o alto dos prédios. É de se dizer que se assemelham mais a conduítes elétricos de uma casa para fios e cabos, e não para água. Os prédios e muros dessa cidade são construídos com grandes blocos, pesando várias toneladas. Eles são cravados com precisões de laser e parecem ser tão presos uns aos outros que nem precisam de rejuntes. Lendas escritas por exploradores espanhóis dizem que os viracocha construíram a cidade de uma noite para o dia, colocando os blocos juntos magneticamente pelo som de uma trombeta. Pelo som de uma trombeta. E um texto sutil antigo de magia do Médio Oriente descreve a flutuação de objetos com o uso de uma flauta mágica. Seriam esses os traços das memórias de uma tecnologia perdida? Talvez uma forma de tecnologia sônica, recentemente chamada de harmônicas. Esse tipo de tecnologia de ponta não requer maquinarias, assim como saberemos ou veremos adiante. Estrutura como Stonehenge aponta para o conhecimento de mecânica celestial, que está fora do contexto de nosso tempo, por assim dizer. E em que tempo isso se encaixa? Relíquia nos muros de Tiwanaku descrevem mamíferos que supostamente estão extintos muito antes da humanidade ter chegado. Isso mesmo. Extinto antes do homem aparecer na Terra, todavia registrado nesses murais. Ao estilo dos muros do Egito, Zecharia Sitchin construiu um bulbo de luz elétrica
das inscrições de uma relíquia do muro do Antigo Egito. Baterias de formato rústico também foram encontradas, e quando carregadas, elas produziram energia. Alguma tecnologia identificável foi encontrada, mas, de novo, ficaram sem explicação. O misterioso mapa de Piri-Reis. O mapa de Piri-Reis tem sido estudado e determinado como autêntico. Esse mapa foi feito em Constantinopla em 1513, baseado em mapas ainda mais remotos, mais antigos. A data foi testada e é verdadeira. O mapa mostra a costa oeste da África, a costa leste da América do Sul, e a costa norte da Antártida. E em 1513, ninguém sabia que existia uma Antártida. Ela não havia sido descoberta até 1818. O mapa também mostra um litoral sem gelo de King Maud Island, ou King Maud Land, mais tarde chamado de New Schauberland. New Schauberland pelos nazistas. Evidências geológicas mostram que a Antártida nunca foi livre do gelo por pelo menos 4.000 anos. Pelo menos nos últimos 4.000 anos a ser. Tempo esse antes do grande dilúvio. Então, de onde veio esse mapa? O professor Hapgood teve o mapa checado pela Força Aérea dos Estados Unidos em 1960, comparando ao mapeamento sueco-britânico sismográfico feito em 1949. A Força Aérea dos Estados Unidos concordou com a precisão do mapa de Piri-Reis. Fotos recentes de satélite, usando métodos infravermelhos, também têm comprovado a exatidão deste mapa. Em poucas anomalias sozinhas proclamam um vasto passado muito diferente do que é declarado pela ciência convencional. Exatamente. Em poucas anomalias sozinhas, proclamam um vasto passado muito diferente do que é declarado pela ciência convencional, pelos senhores do mundo. Quando o grande dilúvio abateu a terra, ele destruiu o mundo inteiro, junto com a maioria destes segredos. Quando o grande juízo, o grande dilúvio, abateu, varreu a terra, ele destruiu o mundo inteiro junto com a maioria dessas tecnologias, desses segredos. Bem, pelo menos a habilidade de se aplicar a tecnologia foi perdida. Isso mesmo, pelo menos a habilidade de se aplicar essa tecnologia foi perdida. Ou se perdeu. As teorias provavelmente não se perderam. Porém, as teorias provavelmente não foram esquecidas. E nós veremos que a Torre da Babilônia foi feita com esse propósito. Foi feita para esse objetivo. Amados, Babel
Babel não era apenas uma torre. Nos tempos do próximo ato de rebelião contra Deus, aproximadamente 560 anos depois do dilúvio, outro grande evento aconteceu: a Torre de Babel. Mesmo com todo esse período de tempo, após a destruição do mundo antigo, o mundo do patriarca Noé, as pessoas ainda viviam até uma idade de mais ou menos 600 anos. Mesmo desprovido da harmonia atmosférica perfeita do mundo antigo, ainda viviam mais ou menos 600 anos. O evento Babel teria acontecido durante apenas uma geração após a era pré-diluviana. Babel não estava tentando puxar Deus lá do céu. Não era um programa espacial assim como Zacarias Sitchin propagava. Era sobre preservar o que fora lembrado do segredo dos céus, inclusive como viajar através deles, ou através dele. Gênesis 10, 8 a 10. Gênesis 11, 1 a 9. Nos diz: e Cuxi gerou a Nimrod. Esse começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Shinar. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Shinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, e uma torre cujo cume toca nos céus, e façamo-nos o nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Aleluia! Amados, a velha tradição fora desafiada. Isso mesmo, a antiga tradição foi desafiada. Pouco tempo depois que a humanidade fora preservada do grande dilúvio, fomos apresentados a um impetuoso líder chamado Nimrod,
conhecido popularmente como Nimrod. E Deus advertira as famílias de Jafé, Sem e Cã, filhos de Noé, foram avisados para povoar a terra. No entanto, Nimrod reúne as pessoas e as une como um só povo, migrando para as planícies de Shinar. Essa foi a cultura suméria, de onde nasceu o Império Babilônico, com força e influência nos impérios assírios e egípcio. A história da Torre de Babel tem sido transportada através dos anos, como fábulas para encantar as crianças. Isso não é para menosprezar ninguém do passado ou do presente. O total significado nunca poderia ter sido compreendido até a nossa cosmologia e tecnologia chamarem alguma das descrições contidas dentro de algumas palavras-chave desta história de Babel. Tradicionalmente, ela tem sido um texto para exemplificar o pensamento de trabalho em equipe. E eu tenho ouvido alguns sermões muito bons no sentido de união. Isso mesmo, no sentido de união e realizações que podem ser alcançados. União não é o quadro completo dessa história, e tampouco a construção de uma torre. Temos que ver por trás do passado da torre para nos questionarmos por que ela foi edificada ou construída. O objetivo dessa torre, como foi tradicionalmente ensinada, era para que os construtores alcançassem o céu. Isso mesmo. O objetivo dessa torre foi tradicionalmente ensinado, era para que os construtores alcançassem o céu. Se isso era um ato de rebelião contra Deus, por que eles tentariam alcançar o céu? Por que tentariam alcançar o céu? Será que os primitivos achavam que poderiam puxar Deus lá de cima para baixo? Se eles tentarem literalmente escalar até os céus, por que eles construiriam a torre num vale? Repito, se eles tentaram literalmente escalar até os céus, por que eles construíram a torre num vale? Nossa compreensão dessa história nos tem sido mostrado como contos infantis há séculos. No passado, não havia evidência para que se construísse outra coisa. Repito, no passado não havia evidência para que se construísse outra coisa. De volta então, isso não era um problema importante. Não existia nada nessa história que pudesse ser ameaça ou que desafiasse a nossa fé com esses pensamentos. Muitos aceitariam esse problema como mais um mistério da Bíblia ou de deixar para lá. Aquilo foi. Então, isso é agora. Não é verdade? Ou que não entendemos, ou que muitos não entendem. Irmão, isso é um mistério de Deus. Isso é um mistério da Bíblia. Deixa para lá. Aquilo foi então.
Isso é agora. Pois bem, em nossa atualidade é muito importante ter um entendimento claro dos lugares e das coisas. Agora temos pensamentos e ideias que começam a ser apresentadas que desafiam a verdade ou a verdadeira fundação de nossa fé em um Deus pessoal. Isso mesmo. Agora temos pensamentos, temos ideias que começam a ser apresentadas e que desafiam a verdadeira fundação de nossa fé em um Deus pessoal. O autor, professor de hebraico e história antiga, Zecharia Sitchin, ou Zecharia Sitchin, alega que a Torre de Babel foi uma imitação dos deuses, feita pelos homens, para produzir um programa espacial próprio. Sitchin alega que o uso do plural de Deus é para descrever os Anunnakis, deuses sumérios que vieram para ajudar a humanidade. Os Elohim, outro grupo de extraterrestre, criaram o homem para ser uma força escrava, para escavar o planeta em busca de ouro e extrair as suas riquezas. Poderia parecer absurdo para alguns. Muitos colegas não acham que eles estavam viajando. A credibilidade de Sitchin foi baseada em suas pesquisas reveladas dos antigos textos sumérios, que descreve um sistema solar com 12 planetas, com descrições precisas das condições gasosas e geladas de Netuno e Urano. Meses depois de sua publicação, resultados espectrográficos da Voyager confirmaram essas exatas condições. E dentro da comunidade ufológica, ele se tornou um ícone por ter encaixado mitos antigos com ciência. Mas, amado, ele negava a existência de um Deus pessoal e açoitava a Escritura para provar as suas ideias. E qualquer cristão, qualquer crente que segue a Bíblia, aprende o uso do plural de Deus, simplesmente admitindo a natureza triúnica ou triuna, a natureza triuna do Deus único e verdadeiro. Aleluia! Muitos outros cristãos e professores de hebraico têm mencionado uma tradição cultural judaica feita no uso de sua palavra e linguagem. O plural é às vezes utilizado para enfatizar uma emoção, assim como a importância do uso da palavra. Esse tipo de uso só é típico na cultura hebraica. Em outros casos, não é indicada como uma verdade empolgante. Só indica uma grande negligência para se estabelecer a verdade. Ou seja, só indica uma grande negligência na tentativa de estabelecer a verdade. E essas são verdades estabelecidas que um autoproclamado professor de hebraico, como foi Sitchin, deveria saber. O doutor Michael Heiser, um verdadeiro professor de hebraico, desafiou Sitchin
usando e abusando de suas interpretações, sem nenhuma resposta da parte do Sitchin. E Sitchin reescreveu Gênesis para fazer com que os criadores da humanidade não fossem nada mais, nada menos do que um bando de alienígenas egoístas. Outros, como William Branly, Jordan Maxwell, tomou a liderança de Sitchin e posteriormente tem dado outras interpretações às Escrituras, como argumentos coagidos para um público leigo, ou que não tem o entendimento devido das interpretações bíblicas. Isso mesmo. Para aqueles com pouco ou nenhuma fé em um Deus único e pessoal, isso é muito mais convincente. À luz desses desafios recentes, devemos dar uma nova olhada no que realmente aconteceu nas planícies de Shinar milênios atrás. Perdida, mas não esquecida, a real Torre de Babel. Perdida, todavia não esquecida, a real Torre de Babel. Você pode ver que existem mais coisas nessa história do que simplesmente uma olhada superficial nos relatos que as Escrituras nos mostram. A primeira pista para a seriedade dessa história está na resposta de Deus. Gênesis 11, verso 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que eles começam a fazer. E agora, não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer. Essa, meus amados, é uma afirmação terrível, vinda de Deus. Ele está dizendo que se eles serão capazes de fazer quaisquer coisas que quiserem, isso mesmo, Deus está dizendo que eles serão capazes de realizar, de fazer qualquer coisa que desejarem, que quiserem. Tamanho poder deveria ser mais do que a construção de uma torre para escalar até os céus. Um ato de tamanha futilidade seria motivo de risadas. Eles escalariam tão alto, até a depressão do oxigênio, se eles conseguissem chegar até tamanha altura. Lembre-se que essas não são pessoas simples. Lembre-se que essas não são pessoas simples e primitivas. Eles estão apenas uma geração dos seus parentes que viveram num mundo cheio de acontecimentos fantásticos. Foram seus pais que compartilharam as sociedades com anjos caídos. E sua geração de seres híbridos humano-angelicais. Essas pessoas desenvolveram mais do que um programa de escalada, ou até mesmo espacial, como queria Sitchin. Era algo que propiciaria fazerem quaisquer coisa que imaginassem. Só existe uma coisa que vem à minha mente agora: manipular o tempo e o espaço. Viagem no tempo. Isso mesmo.
viagem no tempo e viagem interdimensional. Imagine se você pudesse arrumar ou rearrumar qualquer coisa do jeito que você quisesse. Esse tipo de poder te daria a falsa ideia de onipresença, onisciência e onipotência. A coisa mais incrível quando você faz uma análise mais profunda nas poucas palavras utilizadas nesse texto. Isto é o que começam a fazer. A palavra hebraica, shalá, ou shalal, é usada aqui. Ela significa produzir ou pesquisar muito, como uma escavação no sentido de ser um ato de poluição. Não existe outro jeito de se olhar para isso. Eles estão atualmente produzindo ou pesquisando uma abertura no céu. Amados do Senhor, assim como já fizemos, deixemos que a Bíblia conclua para nós. Céu e terra representam o tempo eterno e linear, respectivamente. Eles estão separados um do outro, como resultado de uma queda ou pecado. Mas a separação física atual é de um dos tempos linear versus eterno. É de pensar aqui que essa viagem que eles estão tentando alcançar é interdimensional. A linguagem aqui pode confirmar isso. Pesquisar ou cavar é abrir um portal no reino eterno. Isso. Pesquisar ou cavar é abrir um portal no reino eterno. Era isso que ele estava tentando fazer. Nada o seria restrito. A palavra hebraico, batsar, significa segredos, mistério, ao que as coisas inacessíveis não serão mais restritas. Isso só pode significar uma brecha no contínuo tempo-espaço. Zaman é usado para imaginar no sentido de idealizar ou inventar negativamente. Torre tem um significado figurativo para qualquer coisa ampla ou plana. Em todas as Bíblias, a palavra encontrada está em itálico. Isso é porque não existe palavras originais que representem. Isto é o que os tradutores assumem. Igualmente aceitável nesse contexto é o fato de que, ao invés de chegando ao interior, poderia ser imitando o interior. A Torre de Babel é altamente o ápice do conhecimento oculto. Isso mesmo. A Torre de Babel é o ápice, o ícone do conhecimento oculto. Oculto significa simplesmente conhecimento secreto. A torre representa a tentativa de remontar e manutenção desse conhecimento secreto que agora podemos entender como a física e a tecnologia utilizada antes do dilúvio. Eles não podem aplicá-la sozinhos, mas pela sua participação, preservando o que sabiam, uma geração futura e uma pessoa poderia restaurar e aplicar essa tecnologia. Evidências disso são indicadas em seus planos de contingência. Um grande e ousado plano de contingência. Os construtores de Babel
tinham um conhecimento generalizado do futuro, dos seus conhecimentos